Olá, você gostou do espetáculo do Oscar? Eu acho que eu estou assim com saudosismo, porque eu lembro como eram lindos os espetáculos. E agora foi um negócio chato, sem graça, completamente sem graça. Eu, inclusive, não aguentei ficar. Mas os resultados são piada pronta, né? A Petra entrou em vertigem, né? E o diretor sul-coreano Paulo Guedes Ho ganhou com o Parasita, né? Piada pronta. Parece que foi uma combinação entre o Oscar e as manifestações de Paulo Guedes sobre alguns funcionários públicos. Mas isso vai ser tema do assunto de hoje, né? Primeiro eu quero pedir que, se você não está inscrito, que se inscreva, né? Vamos chegar aí a 900 mil para depois partirmos para 1 milhão. E não esqueça de dar seu like ou seu dislike. Vamos lá. Então, o ministro da Economia, depois de conversar com o presidente, depois de avaliar bem as coisas, pediu desculpas, né? Pediu desculpas a todo mundo por ter se expressado de um modo que se generalizou aquela palavrinha parasita, né? A gente sabe o que ele quis dizer, né? Que tem o parasita e tem o hospedeiro. O hospedeiro é aquele funcionário que carrega o piano, porque o parasita não tá ajudando, né? Mas, enfim, ele pediu desculpas, não é a primeira vez, né? Da outra vez, ele lá numa comissão na Câmara, ele também não conteve a língua e respondeu na mesma altura lá para um deputado que foi mal educado, e ele acabou respondendo na mesma altura, mas, enfim, faz parte do temperamento do excelente ministro da Economia. Ele, aliás, está tendo ótimos resultados na economia, né? Vejam só, agora mesmo, o Morgan Stanley, que é um grande banco de investimento e que faz avaliações das economias do mundo, diz que nunca estiveram tão confiantes como agora, que o Brasil está entrando num ciclo de crescimento sustentável e prolongado como não víamos há muito tempo. É um tremendo atestado de credibilidade para o Brasil, de crença na economia brasileira. Falta nós acreditarmos mais, né? Porque eu tenho dito aqui, tenho dito nas palestras, ainda na última sexta-feira falei para uma empresa em Belo Horizonte, né, dizendo que o otimismo e o entusiasmo é que provocaram um milagre econômico no Brasil nos anos 70. Né? É isso que acontece. Bom, e o Boletim Focus está espelhando isso. Faz uma pesquisa no mercado, em todos os agentes do mercado, cerca de uma centena, e está mostrando menos ainda expectativa de inflação para esse ano. O IPCA estão prevendo 3,25%, bem abaixo da meta. A meta do Conselho de Política Monetária, né, é de 4% neste ano de 2020. E a previsão do PIB é de um crescimento de 2,3%. Eu continuo apostando em mais do que isso. A gente viu aí a outra novidade, a redução da dívida pública. Nunca houve uma redução tão grande nesses últimos anos. Ou seja, o governo está devendo menos, embora esteja devendo muito, né? O Estado brasileiro esteja devendo muito, mas com a redução da taxa básica de juros também, olha, deu uma economia de 69, para arredondar, 69 bilhões de reais no pagamento do serviço da dívida, na prática no pagamento dos juros, né? De todas as despesas de tomar dinheiro emprestado no ano de 2019. E quem emprestou dinheiro? Nós, que aplicamos em banco. Quem aplica em banco, quem aplica em fundo de investimento, aplica em papéis da dívida pública, a gente está fornecendo dinheiro para o governo pagar as suas despesas. E aí tem uma questão que está em discussão no Congresso, né? Eu estou gravando na noite desta segunda-feira, não sei de avanços disso, mas o governo está empenhadíssimo em evitar que seja derrubado o veto do presidente da República
nessas questões do orçamento, né? Porque tem lá um ponto que foi vetado que simplesmente engessa tudo, fica tudo carimbado. O governo fica sem liberdade nenhuma de usar o dinheiro público, que o governo é que recolhe, o Poder Executivo é que recolhe dinheiro. O Poder Legislativo não recolhe dinheiro, né? Não corre esse risco de ficar com devedores inadimplentes no pagamento de tributos, não corre esse risco. O Poder Legislativo recebe seu dinheiro e pronto, né? O Poder Executivo não, tem que correr atrás, tem que cobrar, né? Tem que ter aí a coletoria, né? O coletor de impostos. E aí, vejam só, equivale a dizer que fica ao critério do relator do orçamento 30 bilhões de reais, não é pouco não. 15 bilhões para ministérios, 10 bilhões para a Câmara, 5 bilhões para o Senado. Aí os ministros têm que ir lá no relator, o relator que tem 31 aninhos, o relator é um deputado do Ceará, do PSD, Domingos Neto é o nome dele, né? Aí até se fala assim, tá, Domingos Neto bota um escritório lá e recebe ministros, ó, libera essa verba para você, libera essa verba para você, e fecha o Poder Executivo, né? É uma coisa muito estranha. Então, essa coisa está sendo discutida, isso aí é uma prioridade, porque se derrubarem esses vetos do presidente, parece que estão revogando aí os poderes do Poder Executivo. Por sinal, coincidentemente, nessa terça-feira, estarão em Brasília os governadores. É mais um fórum de governadores, é o 8º. Se reúne em dependências do Banco do Brasil, emprestadas uma grande sala de reuniões, e eles vão discutir impostos sobre combustíveis, o preço dos combustíveis. Deu para dar uma sacudida, né? O presidente costuma fazer isso, ele joga uma frase chocante e aí começa a se discutir o assunto, né? Lembram do seguro obrigatório, DPVAT? É mais ou menos assim, essas coisas, né? Das escolas, autoescolas, né? Agora ele disse, zerando é o zero também, né? A parte da União é o zero se a parte dos estados for zerada, para baixar o preço do combustível, né? A gente sabe aí, na gasolina o ICMS dá uns 25% por aí. No fundo, o imposto sobre a gasolina dá uns 45%. Sobre o diesel dá mais ou menos 1/4 do valor, né? É tudo muito alto, é muito imposto, né? E exatamente os combustíveis aí na área dos transportes, principalmente o diesel, é que estão transportando bens, né? Bens e valores, né? Escoando bens que vão ser exportados, né? E que vão trazer divisas para o Brasil. Então tem que pensar sobre esse assunto. Mas, enfim, essa é uma questão. Além dessa, aquele fundo de financiamento da educação básica, vamos discutir também, e segurança pública, né? Os governadores, é uma preocupação muito justa, né, de segurança pública. Temos obtido excelentes resultados, né, mas é preciso ficar muito atento para resolver. Ainda é muito inseguro esse país, né? E a gente, por exemplo, quiser atrair turista, atrair visitante estrangeiro, tem que dar segurança pública, limpeza, né? Não tem que ter aguaceiro quando chove, né? Vejam a diferença de São Paulo agora e uma estrada europeia, né? Você dirige, aluga carro na Europa, está dirigindo, aí cai um aguaceiro, não fica uma gota em cima do asfalto, né? Então, a gente tem que mudar de estágio, né? Sair dessa meio-idade média aí nas questões urbanas, né? E subir um pouco, né? Bom, vejam só, essa história aí da derrubada voltando aí aos vetos, é a contramão do otimismo na economia, né? De certa forma, vai amarrar um pouco o governo nessa história toda. Enfim,
Tomara que Paulo Guedes, agora se desculpando, né, tenha conseguido recuperar, de certa forma, aparecer um certo um bloqueio para as medidas que o governo vai propor ao Congresso para fazer uma transformação do perfil administrativo do Estado brasileiro, né, mexendo em privatizações, mexendo em funcionalismo, né, e mexendo em tributos. De Brasília, Alexandre Garcia.